Olá, a paz do Senhor para todos vocês que têm a fé na santa palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com todos vós uma mensagem que fica no livro de Provérbios. O capítulo é o 30, o versículo a partir do 24, que nos fala assim a palavra de Deus. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. Formiga, povo sem força, todavia num verão preparam sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todo em bandos. E o jeco que se apanha com as mãos, contudo está no palácio dos reis. Apenas esses versículos para nossa meditação. Neste vídeo eu gostaria de compartilhar com todos vocês, livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 24, 25, 26, 27 e 28, que foram lidos, que falam e nos traz um exemplo da parte do nosso Deus, de 4 animais muito pequenos, porém, cada um desses animais nos traz um grande exemplo para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida prática aqui neste mundo. Aqui já nos fala desde o início, muito pequenos, porém mais sábios que os sábios. Então, se a própria palavra do Senhor fala que são animais mais sábias que os próprios sábios, então eu acredito que é algo de tamanha importância Deus tem a nos ensinar através desses seres pequenos, que o próprio Senhor fala na sua palavra que a própria criação dá testemunho do seu poder e da sua existência. E tudo que está também na natureza, tudo que foi criado por Deus é para nos trazer a extensão do poder e o testemunho da própria existência de Deus. O primeiro animal que nos fala são as formigas, que diz a palavra de Deus. Animais que não têm força, todavia no verão preparam a sua comida. Aqui está nos falando, nos trazendo exemplo de animais que, assim como nós temos que fazer, são pequenos, mas apesar de não ter força, eles se preparam. A palavra de Deus nos traz exemplo também em livro de Provérbios 12, por exemplo, que vai ter com a formiga ao preguiçoso. Ou seja, nos traz também exemplo de observarmos este animal como aleluia, animais que são esforçados, assim como nós temos que ser neste mundo, para que nós possamos conquistar aquilo que Deus nos prometeu, aquele que também Deus nos deixou para correr, para buscar, para conquistar, para adquirir nossas vidas seculares. Para isso nós temos que deixar de lado o comodismo, deixar de lado a preguiça. E também nos traz o exemplo aqui de animais que se preparam, ou seja, que no verão preparam que a sua comida, para que no inverno tenham dentro dos seus celeiros o mantimento necessário para sobreviver durante aquele inverno, porque nós sabemos que as formigas são animais pequenos e no inverno elas não podem sair dos seus, dos seus locais onde eles vivem, pois seriam arrastados facilmente pela água. Ou seja, o que é que isso nos ensina? Que nós temos que ser pessoas que nos preparam para receber o reino dos céus, que se preparam para receber Deus, para receber a palavra, para receber a promessa, que guardam também a sua palavra, que guardam o mantimento espiritual, para que no dia que o Senhor vier buscar o seu povo, nós possamos estar preparados como esses animais se preparam no verão. O inverno aqui fala dos tempos ruins, dos tempos difíceis. O livro de Eclesiastes, por exemplo, 12, fala que nós temos que nos preparar para os dias maus. Estar preparado para os dias difíceis, para que quando esses dias maus, os dias difíceis vierem, nós possamos estar de pé firmes e sobreviver espiritualmente e até mesmo fisicamente para, diante de Deus, estarmos prontos, preparados. Então o exemplo que esses animais nos traz, a formiga primeiramente era de
Ou seja, nós temos que saber nos preparar. A única forma de nós nos prepararmos para receber o reino dos céus é através do que? Do conhecimento da palavra de Deus. O Senhor fala, prepara-te, ó Israel, para se encontrares com teu Deus. Então, nós temos que pegar o exemplo das formigas, como aqui fala animal, povo, aqui fala povo, sem força. Ou seja, o fato de você muitas vezes dizer que não tem força, eu não tenho força para orar, não tenho força para ir para a igreja, não tenho força para buscar a Deus, não é desculpa para você não se preparar. Não é desculpa para mim não buscar preparação para receber o reino dos céus. Então nós possamos tomar isso para nós como exemplo. Ser pessoas que estejam preparadas para receber a Deus, para receber o reino do Senhor, para receber o Espírito Santo. E eu creio que esta palavra que eu estou dedicando a todos vocês que estão me ouvindo, que têm a mesma fé na palavra de Deus, que ela seja como uma vitamina espiritual para levantar você que está cansado, caído, sobrecarregado espiritualmente, falando, que está enfermo, que está passando por alguma dificuldade, algum problema. Eu creio que essa palavra vai ser como algo poderoso na sua vida para você se levantar neste momento. Segundo animal que nos traz exemplo é os arganazes, que são tipos assim de coelhos selvagens, que diz a palavra não poderosos, povo não poderoso, contudo fazem sua casa nas rochas. Aqui nos fala de animais, outro animal pequeno chamado arganazes ou coelhos selvagens, coelhos pequenos que fazem o que? Suas casas nas rochas, ou seja, animais que procuram fazer sua casa em um lugar seguro, em um lugar livre de predadores, livre dos inimigos que possam porventura querer atacá-los. Ou seja, assim tem que ser nós, cristãos, procurar construir nossa vida espiritual em um lugar seguro. E esse lugar seguro se chama centro da vontade de Deus, se chama palavra de Deus, se chama conhecimento da verdade. A palavra de Deus nos fala, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Assim tem que ser cada um de nós, buscar conhecer cada dia mais essa verdade que liberta, essa verdade que traz para nós a verdadeira força que nós precisamos para estar em um lugar seguro, em um lugar que estejamos debaixo, cobertos com as asas do Senhor, livre e protegido dos nossos adversários, como assim procuro fazer os arganazes. A palavra de Deus fala, nos traz o exemplo lá nos evangelhos que aquele que ouve a palavra e a pratica é comparado ao homem prudente que prepara a sua casa sobre terreno firme, sobre um terreno onde quando vem os vendavais, quando vem força das águas, não consegue derrubar aquela casa. Assim é todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Esse não vai ser pego despreparado, nem desprevenido. Assim, nos traz o exemplo desse animal chamado arganaz. Ele procura fazer sua casa na rocha, sobre a rocha, ou dentro da rocha. Essa rocha que representa o nosso próprio Senhor Jesus, que é a rocha, que é a nossa rocha firme, a rocha da palavra de Deus, que nos traz a verdadeira e única segurança neste mundo. Este é o exemplo que nos traz esse segundo animal, que não é um animal poderoso, assim vamos falar na palavra de Deus, mas contudo faz o quê? Constrói a casa na rocha, lugar seguro, lugar firme, representando o quê? Jesus, representando a palavra. Assim deve ser cada um de nós. Terceiro animal que nos traz o exemplo, os gafanhotos não têm que rei, contudo marcham todo em bandos. Aqui nos fala de quê? De cooperação, de união. Gafanhotos aqui nos traz o exemplo de animais que se unem em um só propósito, ainda que aos olhos do mundo seja algo que venha para devastar, destruir, mas o propósito deles é um só, chegar em um certo lugar. E ali, como nós conhecemos, eles devoram muitas vezes todo aquele plantio. Eles fazem ali de acordo com o seu instinto, mas cooperam assim entre si um com o outro. Ou seja,
Eles estão ali num propósito firme, unidos, cooperando em bando. E assim tem que ser e deve ser todos que têm a mesma fé em Cristo Jesus. Procura a união. Ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos, assim nos fala o salmista. Assim nos fala o nosso Deus. Assim nós temos que ser. Aqui nos fala os gafanhotos que não têm o que rei. E nós temos um rei todo-poderoso, um rei que abençoa, que cura, que liberta, que salva, que é o nosso Rei Jesus. Então nós temos que andar num propósito de servi-lo, de adorá-lo, de glorificar o seu nome, de fazer sua vontade, de cumprir o seu propósito aqui na terra, de obedecer sua palavra. Esse é o exemplo que nos traz do gafanhoto. Animais que andam em bandos em um propósito firme e único, de cooperação, unidos. Eles andam em nuvens, como nós conhecemos, e não eles se apartam nenhum para o lado nem para o outro. Mas todos chegam naquele certo lugar com um único propósito. E só saem dali quando terminam de fazer e cumprir o seu propósito. Assim deve ser cada um de nós, permanecer firme no propósito de Deus e cumprir até o final, para que, como nós sabemos, a promessa nos diz, receber a coroa da vida eterna. Quarto animal aqui que nos traz o exemplo, o geco, que é um tipo de lagartixa muito pequena, que diz o geco que se apanha com as mãos, contudo está no palácio dos reis. Aqui eu chamo esse animal do nosso objetivo final. Geco nos traz aqui o exemplo da palavra de Deus, um animal pequeno, uma lagartixa pequena que talvez passe desapercebido por muitos, um animal que não tem talvez muito destaque neste mundo, que poucos até mesmo percebem a sua presença em algum local. O que isso quer dizer? Que muitas vezes o mundo não te dá a importância que você muitas vezes gostaria de ter. O mundo não observa você como você muitas vezes gostaria de ser observado, mas nós temos um Deus que sempre está olhando por nós. Nós temos um Deus que para Ele nós somos importantes, ainda que para o mundo nós sejamos pequenos, até mesmo insignificantes para algumas pessoas, até mesmo desprezíveis para os olhos do mundo. Para o nosso Deus, nós somos valorosos, nós somos importantes. E esse é o exemplo que nos traz esse animal. E o objetivo final é o quê? Que ainda que nós sejamos desprezíveis, pequenos e insignificantes aos olhos daqueles que nos rodeiam, o nosso objetivo final é estar onde? No palácio do nosso rei para todo sempre. Como aqui fala na palavra de Deus, a respeito desse animal, o geco que se apanha com as mãos, a lagartixa pequena que se pega com as mãos, mas habita no palácio dos reis. Assim é e vai ser todo aquele que fazer a vontade de Deus, vai habitar para sempre com ele em seu palácio, no seu reino, longe e livre de toda e qualquer ameaça, lugar seguro eternamente. A maior e mais especial promessa que Deus já nos fez, que é a salvação eterna. Esse é o nosso objetivo final, estar com Ele para sempre no seu palácio, no seu reino. Então esta é a mensagem, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com todos vocês neste momento. E vou aguardar Deus colocar em outro momento, alguma outra passagem no meu coração e vou compartilhar também com vocês. E aqui eu só tenho a agradecer essa oportunidade que Deus está me dando para compartilhar aquilo que Ele já colocou no meu coração. E que Deus abençoe a todos vocês que ouviram. Compartilhe e curtam esse vídeo para outros também poder ouvir e receber a mensagem de Deus. Amém, graças a Deus.